nosso Delmo Mendes, eu, Ayrton Marques, o secretário nacional de futebol e também direitos do torcedor, José Luiz Ferrares, que tem uma história na região, em São Paulo, no Brasil, enfim, foi vereador na cidade de São Bernardo do Campo, conhece muito bem esse estádio 1º de Maio, secretário de esportes, que bom vê-lo revê-lo. Ah, jogou futebol, hein? Jogos abertos, defendendo as cores de São Bernardo. Um abraço, bom vê-lo revê-lo mais uma vez. Era zagueiro? Não, era... Quando existia o número 8, era meia direita, né? Mas é um prazer muito grande voltar aqui em São Bernardo, nesse estádio, né, Ayrton? Eu estive, nasci numa escola de futebol aqui em São Bernardo, num projeto social na época, uma escola de futebol com o professor José Rossi. Todo mundo deve se lembrar e conhecer o professor José Rossi. Representei o município em jogos regionais, jogos abertos. Fui secretário de esporte em 2009, 2012, vereador, presidente da Câmara, né? E naquele momento tivemos o prazer de reformar esse estádio. Esse estádio hoje, se ele existe nessa aparência, se tem refletor hoje, foi porque nós começamos lá em 2009, o time era da Série B na época, subiu, e voltar aqui hoje vendo um São Bernardo muito bem qualificado, com um jogador a menos hoje contra o Botafogo, um grande jogo, e voltando depois de algum tempo, vivenciar isso na minha cidade, eu estou muito feliz. Importante, pé quente, não usa meia de lã, foi de virada, é mais gostoso, né, secretário? Essa vitória aí, tem Copa do Brasil chegando aqui, a Série C está chegando também, uma realidade para o São Bernardo Futebol Clube, isso é muito importante, isso é bom ter calendário para a própria cidade também entender como é o futebol. Olha, quando nós estivemos à frente da Secretaria e o hoje deputado Luiz Fernando assumiu o time, a gente sempre debatia, né? Era importante um time na primeira divisão, na divisão especial, mas que tivesse uma série de anos na divisão especial. Exato. Isso o time vai ganhando corpo e depois ele se mantém. A partir daí você ter um bom projeto, você terá grandes resultados. Ainda mais agora na Série C, Copa do Brasil, eu creio que o ABC, né? Se a gente for analisar o que está Santo André, o Água Santa, São Bernardo, o São Caetano que não está aí, mas está lá na Série B, para o ABC isso é espetacular. E o quanto respira futebol o ABC? O nosso futebol amador, a nossa várzea, eu sempre falei, aí que você sabe disso. É um país, aqui é uma nação. Né? O quanto eu falava na época que o nosso futebol amador e o futebol de várzea é uma referência para o Brasil como um todo. Onde eu estou agora lá na Secretaria Nacional de Futebol e Direito do Torcedor, e o futebol profissional, ele pouco depende do governo, ele tem uma vida própria. Então o foco do governo qual que é? São as questões sociais. Quer dizer, é o ingresso que nós vamos ter que debater, o ingresso social, é o futebol feminino que vem crescendo e isso é uma realidade, nós temos que investir. Então isso nós vamos tratar agora como coisa de governo, é a cultura nacional e o governo tem que debater e fazer isso, do meu ponto de vista. Exatamente, não há dúvida. Né? Eu lembro que o futebol feminino, a gente sabe que a bola... feminino, né, bola, a rede, a relva do campo, então tem tudo a ver isso, a realmente. Torcida. A torcida, né? Exatamente isso, é nessa pegada mesmo, né? A gente sabe, né, realmente do seu empenho, suou na camisa por prazer, que é importante acima de tudo, né? Agora há um pedido, quando se fala da região, dos times, o torcedor aqui da região, do São Bernardo e do Santo André, eles querem pedir para a Federação Paulista que possa ter um dispositivo agora no regulamento futuro, que não caia no mesmo grupo os times do ABC, como está acontecendo atualmente. São Bernardo e Santo André no mesmo grupo, e de repente se tivesse em outro grupo, o Santo André, que não vai classificar, poderia estar classificado no outro grupo. E o São Bernardo vai realmente tentar uma segunda fase em cima do Palmeiras, contra o Palmeiras. Como é esse pedido? Será que vale a gente tentar trabalhar com esse pedido, secretário? Olha, eu acho que toda vez que a gente pensa algo, tem que levar, tem que debater. Não é algo simples, se fosse assim, imagina Londres. Quantos times tem em Londres? Aff, Maria. São Paulo com Palmeiras, Corinthians, isso não é um debate simples, mesmo porque tem regulamento e é sorteio. Mas, só que, poxa vida, Palmeiras deve ficar em primeiro, deve. São Bernardo tem chance de ser primeiro. A esperança, hein? A esperança. E o Santo André, olha a pontuação. Se a gente for analisar, os times daqui vão se enfrentar na próxima fase. Mesmo Palmeiras, né, e São Bernardo deve ser primeiro e segundo e já vão estar na próxima fase junto. Mas aí a questão do regulamento diz respeito aos presidentes, isso aí o governo não tem que se meter nisso não, aí é com eles. Futebol futuro, futebol família, né, que vem por aí com a ideia de vocês de debater o futebol social, que é importante, o ingresso social. Né? Olha, uma das coisas aí, lá já no período eleitoral, a gente debatia na época candidato presidente Lula, algo que eu era muito cobrado, porque eu coordenei o programa do governo Lula do esporte. Nós éramos muito cobrados porque o ingresso é muito caro. Se você for na arena do Corinthians, do Palmeiras, assistir um jogo, você, a esposa e um ou dois filhos, quanto você não vai
num final de semana. Quase você deixa um salário mínimo tem lá. Lanche, tem lanche. O estacionamento, se você comer alguma coisa. E nós lançamos um debate interno para pensar no ingresso social. Né? Porque Proposta positiva isso. nós temos que... Qual o formato? E nós estamos levando agora lá um debate. Tem um CAD único das famílias carentes no Brasil. Isso, exato. Se a gente debater com a CBF, com as federações, ter um espaço reservado, né, para essas famílias carentes, eu creio que a gente traz o torcedor e a família de volta para dentro do estádio. O advento da Copa do Mundo foi espetacular, mas esse padrão FIFA de arenas tornou caro para a família ir no campo. Foi. E eu tenho uma tese que essa família que não vai mais no estádio, ela vai e torce para o time do seu bairro hoje. Isso está acontecendo, nós temos que não fechar os olhos para isso, nós temos que debater isso. E eu acho que vai ser um ganho. E a CBF, a Federação Paulista, onde nós já abrimos o debate, já se mostrou muito interessada. Nós vamos formular uma proposta partindo do CAD único, que é todo o sistema das famílias carentes, do cadastro, né? E talvez não na Série A, porque nós sabemos o quanto a Série A é disputada. Mas da Série B, na Série C, você pega jogo da Série C e mesmo da Série B, tem menos gente no estádio do que o campo de várzea aqui no ABC. Exato. E por que fica vazio se a gente pode levar as famílias lá para dentro? Esse atrativo. É um debate. E eu creio que vai ser realidade logo porque o presidente Dinaldo, da CBF, e a principal federação do país, que é o Reinaldo Bastos, aqui no estado de São Paulo, eles querem esse debate, aceitam esse debate e nós vamos avançar. Eu lembro rapidamente, para finalizar, o futebol também teve um espaço na Federação Paulista de Futebol, com o Marco Paulo Danero, quando presidente, criou o espaço Futebol Família, né? Isso. Família. Né? O Curitiba teve uma experiência muito interessante num jogo, há pouco tempo, com um espaço reservado só para mulheres. Ah, sim. E surpreendeu a quantidade de mulheres que estavam no estádio. Corinthians e Portuguesa em Brasília, aquele jogo que foi 0-0, recentemente, teve uma pesquisa, 50% eram homens e 50% mulheres nesse jogo. A questão do futebol feminino não é só quem joga, mas as torcedoras hoje estão quase se igualando o número de homens e mulheres no estádio. Isso é um fenômeno que a gente precisa debater. Nós estamos atentos, nós estamos cuidando disso, e aí entra o papel do governo. Aí sim. Agora, quanto jogo, claro, tem as federações, confederações, tem seu sistema, mas aquilo que é social e a paixão do povo brasileiro, isso nós vamos debater. Perfeito, ótimo, né? Que boa notícia, né, Delmo? E o nosso craque da imagem tem uma pergunta para o senhor, sempre finaliza com a pergunta do craque da imagem, Delmo Mendes. Eu gostaria de ver, né, a minha opinião, o futebol também voltando às escolas, né, municipais, na federação e tal, porque na década de 70 fazia parte da educação física, jogar futebol, praticar boxe, enfim, o senhor falou muito do futebol. Jogos escolares também. Exato. Mas isso foi se perdendo, né, ao longo da história. Ao longo da história, do tempo, e precisamos de mais inclusão social desde a adolescência, né, o jovem, porque muitos já se falou em terminar com o Campeonato Paulista, porque muitos jogos, tal, né? Regionais, marketing, dinheiro, mas a alma ainda, a base do futebol no Brasil ainda é o futebol amador, espalhado pelas cidades do interior, né? Nós temos uma questão aí, Dalmo, que é a base do esporte no Brasil, penso eu e o governo que está debatendo isso, tem que ser a escola. Mas nós precisamos lembrar que a educação física deixou de ser prioridade, de ser obrigatório nas escolas. Então, nós temos que pensar um sistema nacional, um plano nacional de esportes, que já foi aprovado no Senado, vai ser aprovado no Congresso, onde vai ser criado o Plano Nacional de Esporte com um Sistema Nacional de Esporte. Então, nós passaremos a ter um fundo próprio do esporte. Por que o SUS é ágil e dá certo? Por que o Fundeb é ágil e dá certo? Porque é repasse financeiro de fundo a fundo. Sim. Não tem essa burocracia que muitas vezes emperra as coisas acontecerem. E a base disso é voltar a ter a obrigatoriedade da educação física na escola, que é onde você inicia toda a sua iniciação esportiva. Você não tem o aprendizado, e a iniciação motora também tem que ser dentro da escola. Tem.
voltar a ter atividade física, vôlei, basquete, handebol. Precisa valorizar as ações do esporte praticado dentro da escola. Os jogos regionais e os jogos abertos estão perdendo no histórico. Quando eu disputei jogos regionais e jogos abertos, era um sonho de todo atleta. Hoje não mais, porque não está sendo mais valorizado nem jogos regionais e jogos abertos. Então nós precisamos ter uma base de iniciação, que é a escola, voltar a ser obrigatória a educação física na escola, que não é, precisa ter na base curricular, nós precisamos debater isso, inserir o esporte na escola, com jogos escolares, com atividades esportivas, porque hoje ninguém mais está fazendo a base. Quem faz hoje? Algumas prefeituras com qualidade, e o ABC tem história e qualidade nisso, alguns clubes, né? E aí nós temos algo que ocupa mais o jovem hoje do que a iniciação esportiva. As ligas americanas vêm crescendo muito no Brasil, o esporte eletrônico, e aí não é crítica ao esporte eletrônico, vem crescendo muito no Brasil, porque essa base de iniciação hoje, ela não está mais em lugar nenhum. E isso está se perdendo, e a gente está perdendo a identidade esportiva que nós temos que resgatar. Mas é correta a sua pergunta e você tem toda a razão, mas é uma preocupação de governo aprovando o Plano Nacional de Esportes e voltar a escola ser a referência da iniciação esportiva no Brasil. É essa a questão, né? Bem, esporte com E, educação com E. Muito obrigado. Obrigado. Que feliz em vê-los na resistência da mídia esportiva no ABC. Que espetacular. Só uma camisa por prazer, né, Delmo? É isso aí. Como o senhor também sua uma camisa por prazer, nas suas ações, nas suas atividades, no seu trabalho, a gente conhece muito bem aí essa sua pegada, tá? Então sempre juntos e misturados, e Deus único com a gente. Amém. Tá? Obrigado, secretário. Abraço. Obrigado pela entrevista e sucesso, né? Sucesso ao São Bernardo, a todos nós. No carnaval, né? No carnaval. Valeu, obrigado.